Pessoal, então está aqui o material que eu tirei. O A, que eu falei que eu coletei mais afastado, porque aqui está alterado, né? O horizonte plíntico. O horizonte B, que eu estou chamando de um B pouco desenvolvido, vocês vão ver a palavra que isso significa. Tem uma variação pequena para cá, porque talvez aqui eu tenha esse material, né, de uma cor mais acinzentada em uma proporção um pouquinho maior. A camada de seixo rolado, de quartzo, tá? Que o Rio Meia Ponte trouxe. Então toda vez que o material é trazido de outro ponto, a borda fica desgastada, arredondada, você vê que não tem quina. E esse sedimento que vocês vão ver quando eu texturar, né, que textura que o Meia Ponte depositou, né, materiais bem diferentes um do outro, tá? Muito difícil a gente acreditar que esse material veio lá de cima, embora ele aparece, né, tem aparência de latossolo. Então, primeira coisa, o que a gente verifica, né, no fundo de cor aqui? A gente está verificando que o teor de hematita é menor, ele está concentrado aqui dentro. Por quê? Porque esse solo, com esse fundo amarelado e pontos acinzentados, ele está mostrando que ele permanece com água presente um pouco mais de tempo do que, por exemplo, o latossolo. Por isso que ele tem mais ferro hidratado. Então talvez a gente tenha um pouco mais de guetita do que hematita no geral desse solo. Podendo ter argila 1 para 1 também aqui, tá? Que é uma argila que não vai influenciar a coloração de solo, tá? A cor escura devido à matéria orgânica, tá? Do que existe aqui do passado. E a cor vermelha de um sedimento que eu não tenho base ainda para afirmar se esse sedimento recebeu ferro ou ele já veio com essa quantidade de ferro aqui que não foi perdida, tá? Então, a cor eu só posso dizer que existe aeração nesse solo ainda? Existe, porque senão ele seria cinzento, tá? Mas existe uma aeração acentuada? Não, porque eu não estou vendo a cor vermelha, tá? Apesar de que na camada que tem petroplintita, você não pode dizer que fica água parada, tá? Porque os nódulos de petroplintita indicam que essa água passa no sistema, tá certo? Bom, vamos passar então para texturar, tá? Então aqui eu tenho o material que eu texturei na primeira camada, tá? Então, desde a primeira camada, a gente encontra uma grande quantidade de material grosseiro, né? Vejam que o material suja a minha mão, mas ele não consegue, né, desenvolver pegajosidade. Então fica muito difícil de alguém dizer que esse material aqui tem uma quantidade elevada de argila. Então eu posso apostar que ele pode ter mais de 15% de argila, por causa dessa capacidade dele espalhar material fino aqui no meu dedo, mas esse material não gruda, né? Por quê? Porque tem muito fragmento grosseiro aqui, podendo ser quartzo, podendo estar chegando na fração areia. Agora, se eu pegar agora o horizonte, né, atravessar a camada de petroplintita, por quê? Eu não vou ficar texturando isso aqui, gente, não tem como, não tem sentido, ninguém textura pedra, tá? Então, se eu pegar agora essa segunda a terceira camada desse horizonte de transição, antes de começar a rocha, né? Olha a diferença do material, tá? E é um material que, curiosamente, também continua, né, sem muita adesão, mas você vê que existe mais material fino, e ele se molda, mas ele não gruda. Então, o que eu posso afirmar de um solo que está tendo dificuldade para se intemperizar? Que o teor de silt desse solo é mais alto do que de um latossolo, tá? Porque se eu tivesse uma quantidade de argila junto com a de silt elevada, eu teria pegajosidade. E olha que interessante, o material não prega na minha mão, ele solta da minha mão, tá? Então, mas ele molda, né? E eu vejo que tem menos material grosseiro, porque o silt é uma partícula que indica o quê? Transformação. E com isso eu já estou mostrando a consistência para vocês do que aconteceu no horizonte A, o que aconteceu nesse horizonte B, que está após o horizonte F. Isso tudo vai mudar bastante quando eu pegar a zona de sedimento, que está aqui, né, e for texturar esse material aqui, tá? Então, quando eu chego nesse sedimento aqui, ó, tá? Ó, aqui, ó, a mão, como é que ela já não abre, né? Então aqui eu tenho as duas coisas. Eu tenho plasticidade e eu já começo a ter pegajosidade. Por quê? Porque lá embaixo você tem uma quantidade de argila possivelmente muito maior, mas não tenho como chamar aquilo de horizonte B, porque aquilo está sobre, né, ele
tem uma camada de material em transformação. Então isso aqui é como se fosse um material para a formação de um solo que não evoluiu porque outro material chegou e se depositou sobre ele, né? Os solos que estão em transformação são essa bagunça que vocês estão percebendo. Então vejam como ficou a consistência desse solo molhada, né? Mais pegajoso, mais plástico do que o anterior, mas uma zona que dificilmente as raízes das plantas estão chegando até lá. O que eu posso falar em termos de estrutura, gente? É muito difícil a gente encontrar estruturas em blocos que tenham algum grau de organização, pelo menos de moderado. Então, se formam alguns blocos, eles se rompem com facilidade. E eu vejo, desde o horizonte A até o horizonte onde eu percebo a estrutura, uma facilidade dessa estrutura se romper. Vejam como é confuso isso para o estudante, para vocês, né? Porque é um solo pouco intemperizado, mas o material que está aí acima da camada de quartzo é um material que praticamente se organizou para uma estrutura de sesquióxido, tá? Então, existe, será que pelo intemperismo poderia existir argila 1:1? Claro que existe, mas se tem petroplintita e se tem estrutura granular ao redor desses materiais aqui, isso, quem define essa estrutura são os sesquióxidos. Então esse solo, muito provavelmente, vocês vão ver quando a gente discutir química dele. Para fechar o pacote, se a gente já falou de consistência, esses materiais mais secos, nunca a camada petroplíntica, mas aquela camada, né, intermediária, é uma camada que vai ser o quê? Vai ser macia e vai ser friável quando seca. Ela está úmida, né? Então ela permanece friável. E ela não tem, como vocês viram, uma pegajosidade muito acentuada. Ou seja, se eu conseguisse trabalhar com máquina ali, isso não seria problema, tá bom? E a parte de serosidade, gente? Tem algum cabimento a gente falar de serosidade perto de uma estrutura petroplíntica, perto de um horizonte B que nem evoluiu e ainda tem estrutura granular? Então, não tem condição nenhuma, mesmo que haja algum movimento de argila entre o primeiro horizonte e o terceiro, quarto, né? Na verdade só o terceiro, né? Não tem sentido aqui a gente pensar em serosidade num solo dessa natureza. Não houve estrutura para organizar isso, ok? Bom, sobre morfologia, creio que seja isso. Último detalhe, vejam que é um solo que a separação de horizontes é mais fácil. Isso indica como que o grau de intemperismo, tá, pode ser mais baixo. E eu sei que é o que confunde a cabeça de vocês. Como que um grau de intemperismo é baixo e ele chega a sesquióxido, né? Então vejam que provavelmente a cor mais escura contrasta bastante com a camada petroplíntica, que contrasta com a anterior, que contrasta com essa camada de seixos rolados, que contrasta com essa camada de coloração vermelha. Então a transição do solo é bem fácil de ser percebida. É uma transição de clara, até mesmo em alguns pontos abrupta, tá? Eu não preciso de 2 centímetros para saber que eu saí do horizonte A e cheguei no horizonte F desse solo, tá certo? Fechou.